Agora. Não, pelo fato dele... Calma aí, Piperno. Calma aí que a gente tem que falar de um assunto aqui que eu fiquei com muitas dúvidas e eu quero chamar vocês. O lance do impedimento do Gabigol, hein? O lance do impedimento do Gabigol, pode dizer que é clubista, fala o que quiser, mas não me convenceu, hein? As linhas traçadas do VAR, eu tô aqui, o PH, quero pedir para você colocar a imagem aí na tela, porque não me convenceu o lance do Gabigol ter sido dado o impedimento. E como eu não confio em nada na arbitragem brasileira, né, eu quero trazer o debate para cá. Olha esse ângulo. Olha parado. Gente, me parece que o pé do defensor está na frente do ombro do Gabigol. Olha isso, olha como eles traçam a linha. É muito bizarro. Eu não vou cravar que ele estava em posição legal. Mas esse ângulo, que foi o que eles decidiram... Flávio, você fez curso de arbitragem. Te convence que esse lance estava em impedimento? Por essa linha aí, não. E ela deixou dúvida mesmo, o tempo inteiro. A gente, na imagem aberta, eu tinha a impressão que o Gabigol estava realmente com o ombro à frente. Mas depois, quando apareceu esse pezinho aí, a gente chegou a falar até na transmissão que provavelmente o gol seria validado. Mas, para surpresa, ele foi anulado. Realmente, essa imagem aí é incontestável. Se ela for a imagem do VAR, não sei por que anularam o gol, não. Ela foi a imagem do VAR. Então... Você vê que está traçado aí. Ou seja, é meio surreal, cara, o futebol brasileiro. Porque o cara tem esse ângulo. Me desculpa, eu não achei impedido por esse ângulo, Piperno, Bruno. Vou chamar o Viga, direto do Maracanã. Porque, Viga, todo mundo viu no telão aí. Todo mundo viu o ângulo traçado. Foi meio bizarro esse impedimento. O Viga tá com a gente ou ele caiu? Bom, o Viga caiu. Infelizmente caiu a internet lá. Bruno e Piperno, acharam que estava impedimento? Olha, eu estava vendo na televisão, no lance que eles mostraram no replay, me pareceu um pouco à frente do Gabigol. Mas não é uma imagem claríssima, assim, não é um negócio indiscutível. O replay da TV, pareceu que o ombro dele estava um pouco à frente do pé do Hugo, mas não dá para cravar. As imagens são muito ruins do VAR, as linhas são confusas, não dá para ter certeza, não. Piperno. Eu vou na do Bruno, quer dizer, isso vai depender muito do ângulo que você olha a jogada, enxerga, porque, então, será que a imagem, quando está congelada, eles pegam o frame certo? Então, eu sempre fico com essa dúvida, há vários impedimentos aí que a gente discute muito depois e não chega a conclusão alguma, e esse, sem dúvida nenhuma, é mais um deles. Tenho dúvida, sim. Tá, mas e aí? Tem dúvida. E aí, então o certo na dúvida é marcar impedimento? O certo na dúvida não é marcar o gol? Eu daria... Se eu estou em dúvida se a imagem para mim... Agora, é o seguinte, o árbitro não está vendo. O árbitro vai receber a informação do VAR. Se o VAR falou para o árbitro que o jogador está em condição de impedimento, aí o árbitro não tem o que fazer, né? Bom, vamos lá. O árbitro, para mim, tem o que fazer, sim. Se ele está vendo ali o lance no telão, se todo mundo que está vendo o lance na televisão tem dúvida, o árbitro pode ter. Ele pode chamar a responsabilidade. É frouxo. A verdade é que é frouxo. Ele tá louco para jogar a responsabilidade pro VAR. Se ele viu ali, se o árbitro viu esse ângulo que a gente está vendo, me desculpa, não dá para ele ter certeza. Ele tem que falar, calma aí. Não, eu tô vendo aqui no telão... O impedimento, ele não foi conferir lá na cabine do VAR, pilhado. Mas ele poderia ir, é o que eu falei. Não, mas você, Flávio, Bruno, todos têm dúvida com a imagem. O árbitro tem que ter também. Aí tem que ser dele. Tem que partir dele. Ou eu tô errado, Flávio? Não, o árbitro sempre tem a última palavra, né? Sempre. Mas ele não foi olhar, não é normal você olhar no VAR o lance de impedimento, porque não tem sentido. Ou
O impedimento, como gostava de falar o Oscar Roberto de Godoy, é igual a mulher grávida. O tal não tá, não tem impedimento, né? Não tem semi-gravidez, não tem. O tal não tá. E aí os caras traçam a linha e subentende que eles viram que tava ou não tava. Então, passam a informação pro árbitro. Pro cara. A responsabilidade dele nesse caso é menor. Eu daria o gol. Flávio. Por essa imagem que você passou agora, eu daria o gol, claro. Piperno. Não, por essa imagem, sim. Pela imagem da TV, não. Ué, mas o lance que tá traçada a linha é essa. Esse foi o lance que decidiram. Porque foi o que traçaram a linha. Não, você vê. Então, essa aí eles pegam uma imagem mais de cima. O Bruno lembrou uma outra imagem, a imagem mais lateral. Dá a impressão de que o ombro do jogador do Flamengo está um pouquinho à frente. Mas é aquela coisa, é um negócio também de poucos centímetros. Aí você vai olhar de um outro ângulo, essa impressão ela já muda um pouco. Então, nessa imagem que você está mostrando para nós, dá a impressão, sim, de condição legal. Piperno, essa imagem, ela tá aproximada. É a câmera aproximada, entendeu? A gente aproximou para mostrar, mas foi a que foi usada. Não, é uma imagem, tudo bem, é uma imagem aproximada, é verdade. Mas, quando você pega a imagem mais aberta, a imagem bem lateral, fica realmente a dúvida em relação ao ombro do jogador do Flamengo. Gente, mas aí fica aparecendo, fica não parecendo. É linha. A linha tá traçada ali. Tá bom, vou te perguntar diretamente, marcaria ou não o impedimento? Da forma como a gente está vendo aí agora, não. Bruno. É difícil. Eu vou, assim, essa foto eu vi aqui, né? Sim. Antes de começar o programa, a minha opinião, se você me perguntasse, sem ver essa foto, eu falaria que estava impedido. Que da transmissão da TV, minha opinião era de impedimento. Até na imagem da TV eu não tinha tanta dúvida de impedimento. Na foto parece na mesma linha. Então, eu vou com o que eu estava antes do programa, sem ver a foto parada, eu achei que estava impedido, sim. A gente pode botar a imagem, PH? A gente tem como colocar a imagem corrida do lance, o que foi usado na TV, para a gente ver como se a gente estivesse no VAR? Se puder, me fala aqui. Me fala aqui, porque realmente eu acho que num lance como esse, que tá parecendo muito a linha ali, que tá legal, não dá para não dar um gol, Rodrigo. Eu estava aqui no Maracanã. Eu estava aqui no Maracanã e assisti nos telões do Maracanã para e passo da análise do VAR. Quando traçaram as linhas, eu falei, é gol. Até falei na transmissão, vai validar o gol. Mas aí começa a mexer daqui, a colar. A cabine do VAR disse que houve impedimento. Vocês estão com essa imagem nova aí, aproximada, dando conta que estaria na mesma linha. Eu fiquei com a impressão, quando eu vi o tracejar das linhas aqui no Maracanã, que seria mesma linha e o gol seria confirmado. Aquela velha história que a gente já falou aqui várias vezes no programa, no microfone da Jovem Pan. O sistema tem que ser aperfeiçoado, tem que ser câmeras à disposição do VAR e não o VAR pegando emprestado câmeras da transmissão de quem detém o direito de transmissão da competição. Se não for feito dessa forma, como é na Inglaterra, lá, com aquele modelo em que o dono da empresa que é contratado para prestar o serviço, fala assim, cara, eu quero câmeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até 50 se for necessário, nas determinadas posições. Se não for desse jeito, até mesmo com a presença do VAR, a polêmica, a discussão vai ser eterna. Eu não vi essa imagem que você está mostrando agora. Agora, a imagem que eu tinha aqui no Maracanã me pareceu ser a mesma linha. E isso apareceu no telão do Maracanã. Então, que a torcida do Flamengo comemorou o gol. Depois, quando veio a anulação através da análise do VAR, todo mundo ficou surpreso por aqui, viu, Pilhado? Eu não marcaria um impedimento. Eu achei aí uma marcação bem duvidosa. E é mais uma vez o VAR e a edição do VAR gerando polêmica, né, Flávio Prado? Nessa imagem que tá, foi o Piperno, né, que falou para fazer mais aberta? Foi a imagem mais aberta, sim, que foi a imagem que eu vi na TV. Por essa imagem, a impressão é que a condição é legal.
o calcanhar do jogador do Corinthians dá condição ao ombro do Gabigol. Em última análise, é isso que nós estamos discutindo, né? Pela imagem ali, sim. Eu achei que não deveria ter sido anulado o gol. Inclusive, a linha é torta. Olha que troço esquisito. A linha vai reta, depois ela fica vesga. As linhas e as imagens do VAR olha lá, ela fica... Uma linha, ela começa a ficar torta, olha lá. Por que eles colocaram aquele pontinho ali, pô? É só o Piperno mesmo. Agora até o Bruno... Não, o Piperno não, o Bruno. Só o Bruno mesmo. Bruninho, pode voltar atrás, você quer? Não, daria impedimento mesmo, assim, pela imagem... TV, como eu falei, assim, se você me perguntasse no primeiro comentário, sei as fotos aí, até que o gol do Gabigol foi bem anulado, eu falei, acho que estava impedido, sim. Quando eu vim para cá, eu tinha a opinião do impedimento, sim. Ou seja, é um lance que eu, Viga, Piperno e Flávio Prado, a gente daria o gol, né? Daria o gol. E eu percebi a mesma coisa, tá? A mesma coisa eu percebi. A torcida do Flamengo comemorou. A torcida do Flamengo comemorou o gol. Entendeu? Ou seja, a grande maioria que estava no Maracanã, né, ela achou que estava legal. E o torcedor, nesse aspecto, ele é realista. Quando ele vê ali que ele vê o impedimento, ele já, puta merda. E o torcedor não viu o impedimento. Eu mesmo, quando eu vi nessa imagem que parou ali, traçada, eu falei, gol. Gol do Flamengo. Gol do Gabigol. E aí eu até imagino o show que eu ia dar aqui, ô Flávio Prado, se o Flamengo ganha ainda com o gol do Gabigol na saída do Tite. Imagina. E aí eu falei, gente, ele anulou. É sério. Mas foi anulado o gol. Vai ter o jogo de volta. E aí eu pergunto, o resultado foi bom pro Corinthians ou nem tanto, já que perdeu chances claras no final? Eu acho que o Corinthians, que o favoritismo do Flamengo continua do mesmo jeito. Porque é só o Corinthians ganhar do Flamengo, é só ganhar. Ele é inferior ao Flamengo. Esse é o ponto, ele é inferior. E o Flamengo tem 2 resultados para ele, o empate e uma nova vitória. Então, eu acho que... E também tem que esperar andar um pouquinho mais, né? Porque até lá, vamos ver como é que vai estar a situação do Corinthians. De repente, ele é obrigado a colocar o time todo reserva. Se bem que é difícil saber quem é titular e quem é reserva no Corinthians. Mas dependendo da situação no Campeonato Brasileiro, é dia 20 de outubro. Mas, a princípio, o Flamengo tinha que ganhar um jogo e empatar o outro. Ele já ganhou o jogo dele. Então, eu acho que o Flamengo continua bem favorito. Vamos lá com o Viga, que o Marcos Braz está falando no Maracanã. Viga. Vamos ouvir aqui o Marcos Braz, sobre a arbitragem. Eu falei na entrevista coletiva ontem. Falei que que esse choro, essa conversa fiada em relação às datas, a mudanças das datas, isso traria a arbitragem para cá pressionada. Foi o que aconteceu. Dá pena a arbitragem. Dá pena. Falta de critério, falta de tudo. Falta de tudo. Agora, não adianta ficar falando, a gente fala, graças a Deus eu estou falando aqui, em cima de uma vitória do Flamengo. Porque se fala em cima de derrota, está querendo terceirizar, está querendo dar desculpa. Então, assim, não dá. Eu não sei onde é que vai parar. Eu não sei onde é que vai parar a arbitragem no futebol brasileiro. Está dando pena. Com relação ao gol do Gabigol, tem uma polêmica enorme. Já tem várias imagens mostrando que ele não estava impedido. Quando apareceu no telão do Maracanã, a impressão era que não estava impedido. Depois, teve uma mudança de opinião. Sim, eu vou me ater em relação à situação do Gabigol, porque a gente viu ali no telão, vê ali, só que não dá para ver onde é que começa o lance. Então eu não quero, é o frame, eu não quero entrar nessa seara, porque o que acontece? Cada um começa o lance onde quer. Mas é o que eu estou te falando, é vergonhoso a falta de critério, dá um amarelo numa jogada para um, não dá para outro. Eles vieram para cá, não vem na má intenção, e ninguém está falando aqui de má intenção, nada disso, estou sendo claro aqui. Mas vem pressionado porque é essa vergonha que está, e eles também não ajudam muito.
não ajudam muito, entendeu? Passam aqui, não é para conversar com a gente, mas os jogadores dentro de campo reclamando que não conversam com ninguém, altamente áspero. É isso, é vergonhosa e eu não sei onde é que vai acabar o futebol brasileiro com essa arbitragem, com esse tipo de arbitragem. O final da temporada está chegando aí. Eu acho que deveria se fazer uma análise mais profunda. Não sei se a profissionalização desse processo. Não estou aqui querendo dar o norte disso aí. Eu só estou querendo dizer que não dá mais para ter as arbitragens vergonhosas que estão tendo aí no dia a dia. E é isso, chega aqui altamente pressionado, ninguém faz nada com as pressões que se tomam, porque você vê aí outros presidentes que começaram a falar que tem problema A, B ou C, e o time começa a não ter problema na arbitragem. Por quê? Porque pressão o tempo todo. Está valendo quem grita mais. Só que o Flamengo está gritando, o Flamengo vai na CBF, a gente chega, vai em todos os lugares, só que não tem o que fazer. Chegar e... Está tirando a saúde, a arbitragem. A arbitragem está tirando a saúde da gente. Corinthians pagou, Braz? Corinthians pagou. Não pagou. Aí o Marcos Braz, peraí, explica aqui, por favor, sobre o Hugo Souza, por gentileza. Em relação ao Hugo, o Corinthians está dentro do prazo dele, o jogador jogou e com certeza, quando chegar a notificação do pagamento, eles pagarão. A cláusula do jogo não pagou? Não pagou, mas eu acho que está dentro do prazo. Jogou hoje, se pagar amanhã, depois da manhã. O mais importante era que teria aquela situação do Hugo ser transferido antes e aí não precisaria pagar os 500 mil. Mas não foi o que aconteceu. Eles têm que chegar e pagar os 500 mil e se não tiver a transferência no próximo jogo, vai pagar de novo. Satisfeito com o Felipe Luiz ou não? Está começando um trabalho, a gente também não... Começou um trabalho com o pé direito, deu tudo certo. O Flamengo ganhou um jogo importante, mas eu acho que ele vai ter o tempo dele para... Mas a atitude foi outra hoje, né? Não, sim, eu acho que foi... Assim, o resultado também foi. Quando você ganha, você sempre... É sempre mais tranquilo você falar do time. Eu acho que a torcida pegou junto também, veio junto. Isso aí já ajuda. Eu tenho certeza que, pelo que ele apresentou na carreira no começo, ali no Sub-17, no Sub-20, ele é um estudioso da profissão. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ter muito êxito na carreira e, se Deus quiser, aqui no Flamengo também. Aí o Marcos Braz, meu caro pilhado. Valeu, Viga, direto lá do Maracanã, com o Marcos Braz. Bom, minha voz está indo pro saco. Eu acho que nem no programa amanhã eu vou poder fazer. Eu tô gripado. Ainda gritei igual um louco. Mas aqui é trabalho, Rodrigo Viga. E aí eu te pergunto, qual foi o ambiente da torcida do Flamengo? Tá? Qual foi o ambiente da torcida do Flamengo de esperança e o ambiente aí na saída do vestiário, Viga? O ânimo completamente diferente, pilhado. Desde antes da partida, o torcedor estava vibrando, empolgado, gritando o nome do Felipe Luiz. É importante a gente frisar que tivemos um pouco mais de 47 mil espectadores hoje. Os torcedores estavam reclamando muito do preço do ingresso. E quando apareceu no telão do Maracanã a renda de R$6.405.000, em muitos lugares vazios, houve vaias porque o torcedor entendeu que os ingressos poderiam estar mais acessíveis no momento decisivo para o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Agora foi empolgação, motivação, apoio. Teve aquela catarse durante toda a partida. Depois do jogo, a gente ouviu o nome do Felipe Luiz sendo gritado pela torcida. Então, eu estou chamando esse jogo como virada de página, né? Uma lápide para o trabalho do Tite no Flamengo e agora começa uma nova era, uma nova fase. Aonde o Flamengo vai chegar, ninguém sabe. Mas vou repetir, pilhado, se jogar o futebol que jogou hoje, especialmente no primeiro tempo, um Flamengo que fez lembrar os seus bons momentos, marcação alta, pressão, com vontade e intensidade. Até aqueles que não estavam correndo muito, até bem pouco tempo. De Arrascaeta, De La Cruz, entre outros, se dedicaram.
o Flamengo tem grande chance de estar na final da Copa do Brasil. E aí entra mais forte, mais parrudo, mais robusto. A gente está aqui na zona mista do Flamengo, guardando o Léo Ortiz, que foi um dos destaques do Flamengo, não só no jogo de hoje, mas também nos últimos jogos, jogando hoje como zagueiro e não mais como volante, viu, Pilhado? Né? O Léo Ortiz jogou um bolão. E outra, mostrou coragem, né, Piperno? Colocar o Léo Ortiz de titular já na chegada, coisa que o Tite não fez em 6 meses de Léo Ortiz no Flamengo. Você sabe que esse negócio do Léo Ortiz ter ficado no banco é uma coisa que sempre me intrigou um pouco, porque, na verdade, o Léo Ortiz foi convocado para a seleção brasileira pelo Tite. Aí ele chega ao Flamengo, no período Tite. Eu falei, bom, então agora o Flamengo contratou um zagueiro de confiança do Tite. E isso, né, a gente viu que não aconteceu. Ele continuou como... o Tite manteve a hierarquia que ele acabou herdando, né? Enfim, com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Mas eu acho que o Léo Ortiz, enfim, jogador de muita qualidade, sim. Pode jogar, já fez as 2 funções. E eu acho que ele, com a bola nos pés, é mais jogador que os outros 2. Agora, o que o Piperno falou é verdade. O Tite pediu a contratação do Léo Ortiz. Só que aí eu acho que cai num negócio do Tite que eu detesto, Bruno. Que ele tem aquele negócio, que se chama de meritocracia, às vezes a longevidade. Eu acho que ele tem medo de trocar assim, de vez, e medo de perder o clima do grupo. Sei lá o que acontece. Porque o Léo Ortiz tem mais talento que os 2 outros zagueiros, né, Bruno? Ele é o mais técnico dos zagueiros do Flamengo, comparando os 3, né? Deixar até o Davi Luiz fora disso, que o Davi foi um jogador de um nível maior que todos eles juntos. Mas o Davi já está numa parte final da carreira. Dos 3, ele é o mais técnico. Então, ele é tanto que jogou de volante muito bem. Ele é o melhor com a bola no pé. O Fabrício é o mais rápido, mais forte. Eu jogaria com o Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Acho que o Fabrício é um cara, principalmente se for marcar alto mesmo, que o Fabrício é um cara que pode fazer falta. Em velocidade, em recuperação, você está com o time adiantado, os zagueiros quase no meio do campo, numa bola longa. Acho que o Fabrício ele é um cara que consegue recuperar na força, na velocidade. Eu jogaria com os 2, até porque eles jogaram juntos no Bragantino. Foi uma ótima dupla no Bragantino, no ano que o Bragantino foi vice-campeão da Sul-Americana, né, com o Léo Ortiz e Fabrício Bruno.